Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. E hoje nós vamos estudar mais um personagem. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, enfim. Ora ao Senhor, vem conosco, vamos a mais um personagem da Bíblia. Hoje o nosso tema é sobre Benaía. Benaía quer dizer o Senhor tem construído. Benaía é filho de Joiada. Joiada era líder dos sacerdotes de Davi, na época de Davi. Na verdade, ele não era só sacerdote, ele era um guerreiro também, mas o seu filho, então, Benaía, é o que nós vamos tratar hoje. Eles eram da tribo de Judá. Como acontece aqui a participação de Benaía na vida da corte, na vida de Davi? Em primeiro lugar, é interessante que se saiba que Benaía era um dos comandantes de Davi, na época do reinado de Davi. Sob suas ordens estava um exército de 24 mil soldados. Então, ele tinha esse número de soldados sob o seu comando. E porque ele era comandante desse número expressivo de soldados, significa que ele era um guerreiro também que se destacava. Tanto isto é verdade que o nome dele aparece no rol dos valentes de Davi em 2 Samuel, bem no finalzinho. Então nós vamos ver Benaía como um dos valentes de Davi. E o que ele fez para merecer isso? Diz a palavra de Deus, lá quando fala de Benaía como valente, diz que dos seus feitos é interessante notar que ele mata um leão. Então, para que vocês imaginem, naquela época não tinha espingarda, não tinha arma de fogo. As armas que eles tinham eram armas de confronto direto. Tá? Então, ele mata um leão e diz que ele mata 2 homens que se portavam, que tinha a fúria, que tinha a garra de leões. Então, 2 homens destes ele também mata. E um gigante que era egípcio. Tá? Então, esses são os feitos que ressaltaram dentre tantos outros que ele fez. Ele era comandante dos exércitos mercenários. Nós já tivemos a oportunidade de dizer para o amado que Davi mantinha exércitos mercenários dos melhores homens que ele encontrava. Tá? Então ele trazia para si. E ele era o comandante de homens valentes como estes, dos quereteus e dos peleteus, que eram mercenários. Na revolta, na rebelião que Absalão fez em relação a Davi, inclusive procurando matá-lo, ele fica do lado de Davi, ele escolhe um lado. O lado de Davi, a fidelidade dele estava com Davi. Quando Adonias, depois, um pouco mais posterior, quando Davi já era mais velho e já estava definhando quase a morte, Adonias também busca dar um golpe no pai. E ele também fica ao lado de Davi e contrário a Adonias. Isso fez com que a transição da coroa de Davi para Salomão pudesse ser feita da forma mais tranquila possível, por conta destes apoios que ele recebeu. Depois de Salomão assumir a coroa, ele tinha uma missão a cumprir. Antes de morrer, Davi pediu a ele que se vingasse de Joabe e Simei. E neste meio tempo, Adonias afronta Salomão pedindo para se casar com uma das concubinas do seu pai Davi. E isto foi uma afronta, isto foi considerado uma traição. Então, Adonias, Joabe e Simei são mortos por ordem de Salomão. Ele torna-se, depois disso, o comandante das tropas de Salomão. Depois disso, é ele que fica no lugar de Joabe, que era o comandante das tropas de Davi. Existiram outros
Benaías? Sim, um descendente de Simeão, que tomou um local chamado Gedor, que estava sob a posse dos amalequitas, e aquela terra então passa a ser utilizada para o pastoreio. Então era uma terra pastoril. E um levita musicista, né, que acompanhou a arca em direção a Jerusalém e tocou as trompetas quando a arca chega a Jerusalém. Amém, amados? Bons estudos!